A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o papel da auditoria, acho que até nos outros painéis foi bastante comentado sobre... O Bruno usou uma expressão que eu acho que define bem, que é o gargalo. Todas as empresas que chegam aqui, o time comercial aqui, o Caio, o Manu e até o Rodrigo, que também participa bastante dessa parte, acho que a primeira pergunta que eu faço para eles é: tem auditoria? Então, porque a gente já sabe que é um processo que você precisa estar ali combinado, né, junto com a empresa de auditoria e até com o consultor de listagem, que vai apoiar bastante nesse processo, e aí até para a gente poder criar o cronograma correto aí, para não ter nenhuma frustração lá no processo, né? Então, não é uma coisa tão trivial e uma coisa que vai ser feita assim, né? Não é um relatório que é feito da noite para o dia ou de um período muito curto. Então, a auditoria ela precisa se preparar, ela precisa entender como que a empresa funciona, ela precisa saber quantos CNPJs tem ali envolvido. Então, assim, tem uma série de informações que a auditoria precisa levantar dentro desse processo para poder combinar um prazo adequado ali para que realmente consiga concluir os trabalhos e cumprir todos os cronogramas e prazos, tá? Então, vou começar aqui fazendo, acho que uma das principais perguntas, né? De uma maneira simples, assim, até por isso que veio o Fernando pediu para fazer essa pergunta, para poder entender um público aqui que ele está conversando e fica um bate-papo legal. Então, explica para a gente, assim, a diferença da auditoria interna para a auditoria independente e o que é auditoria, o que é esse registro, né, que as pessoas falam que é exigido aqui na Bifor, que a empresa seja registrada na CVM. O auditor interno, ele é um profissional que ele não é independente, né? Quando a gente fala dessa estrutura, ele faz parte da organização. Normalmente, o que ele faz é um trabalho interno de avaliar os controles internos para ajudar na melhoria dos controles e na governança de uma forma geral ou na própria operação da empresa. Então, isso é o auditor interno. O auditor externo, ele é uma característica muito importante, é que ele é independente, né? Nas suas ações, com relação à entidade, com relação aos profissionais. Ou seja, ele é totalmente um profissional capaz de executar um trabalho isento, né? Emitir uma opinião sobre aquelas demonstrações contábeis ou sobre algum outro assunto que a companhia necessite. Complementando um pouquinho, o objetivo da auditoria interna ela é diferente da auditoria externa, tá? Normalmente as empresas elas possuem um departamento de auditoria interna que está focado, como o Vitor comentou, em processos, controles internos ou tudo aquilo que o presidente quer. Quero que você investigue, quero que você olhe despesa, quero que você olhe determinado processo ou controle dentro da organização. Não somente focado no evento financeiro contábil, mas focado em qualquer coisa que esteja relacionado com a operação da empresa, da companhia para a qual aquele auditor interno ele trabalha. O auditor independente, como o Henrique comentou, além de todas as credenciais que são requeridas, como o registro CVM e outros órgãos, né? A gente tem o CFC, tem o CRC, tem CIOB quando se fala de empresas que precisam atuar no mercado de capital americano. Então, os auditores independentes, eles possuem essas certificações justamente para mostrar que são qualificados. Por exemplo, todo auditor independente, ele é contador e ele precisa ter o registro do CNAI, que a gente chama do Conselho Nacional dos Auditores Independentes, onde a gente passa por provas para certificar que nós temos capacidade técnica para auditar as demonstrações contábeis de uma empresa, não só de capital aberto, mas também empresas que estão aí em outras jurisdições, lembrando sempre que nesse caso aí tem gatekeeper envolvido, né, que foi citado no painel anterior. Acho que é bom dar um destaque também sobre o registro, né, na CVM, a importância como é uma exigência aqui da Bifor. Não foi à toa que a gente colocou isso nos manuais aqui, porque a gente sabe que
a qualidade e a qualificação dessas empresas que estão registradas segue uma série de requisitos. Vocês puderem falar um pouquinho sobre isso? A gente tem diversas qualificações, né, credenciais. Essas credenciais são importantes na realização dos trabalhos e apresentação para o mercado. Então, nós temos todos os cadastros e as certificações necessárias, além da expertise também, que é muito importante para o mercado, né? E na execução dos trabalhos também, para que a gente execute os trabalhos da melhor forma possível. Estamos aqui hoje com o Vitor Ferreira, o De Stephanie. Nós temos uma determinada experiência, mas dentro da BDO a gente tem diversos outros profissionais com diversas características, expertises e que podem ajudar também na realização dos trabalhos. Então, às vezes a gente tem um cliente ou um target que está em São Paulo, então a gente atende por São Paulo, a gente tem outras filiais, em alguns momentos a gente aciona outro sócio de uma outra filial para realizar um determinado trabalho, porque tem a questão de custo também que facilita, ou conhecimento daquele sócio sobre aquele setor, tá? Mas a gente sempre tem uma visão seguinte, né, que o cliente tem que ser atendido da melhor forma possível. Então, como a gente tem essa proximidade com a Before, proximidade com o mercado, então a gente sempre tem, normalmente, 2 sócios, né? Um sócio sempre de relacionamento e depois um sócio que acaba executando um trabalho. Não necessariamente é um único sócio. Adicionando uma questão com relação ao registro CVM, isso é muito fácil, tá, de ser consultado. Acessar o site da CVM, vocês conseguem consultar ali todas as empresas de auditoria do Brasil que são cadastradas, tá? Então, é uma escolha muito do empresário, do acionista, do cotista se já trabalhou com um auditor independente anteriormente ou já conhece alguém do mercado, porque acaba tendo muito relacionamento importante, né? Por mais que nós sejamos independentes, nós também precisamos ser, de certa forma, consultivos, né? Parceiros, até que a nossa independência não seja prejudicada. Então, a gente anda até um limite onde eu vou citar para vocês ao ponto. Daqui eu não posso ir, caso contrário, eu tenho a minha independência prejudicada e aí, consequentemente, o meu relatório não tem mais validade. Um outro assunto que o Henrique comentou é sobre a manutenção da qualidade. Nós somos auditados, não só auditados pelas nossas demonstrações contábeis também, mas também pela qualidade do trabalho que é performado pelo auditor independente. Nós sofremos inspeções CVM, CRC, CFC, né, ambos, ali o regional e o federal, CIOB, que é nós chamamos do inspetor americano, que também vem à nossa empresa para revisar o nosso trabalho, né, o nosso trabalho técnico, para saber se a BDO ela está atendendo às normas de auditoria da maneira que deve ser, se está mantendo independência, se está treinando os profissionais. Então, assim, tem uma série de situações por trás do auditor independente para que ele se mantenha sempre independente e execute o trabalho dele com qualidade. Então, essa acho que é a grande diferença quando você compara o auditor independente do auditor interno. O auditor interno, muitas vezes, ele já foi auditor independente, né, auditor externo, mas hoje ele atua para aquela companhia focado nas necessidades daquela empresa, que não envolve somente registro contábil financeiro, mas tudo que está relacionado à operação da empresa. Legal. E, continuando aqui, quais os desafios que a empresa pode encontrar durante o processo de auditoria? Os desafios são diversos, né? E aí esses desafios da empresa são os desafios também do auditor, quando ele incorpora um aspecto consultivo e apoiador em todo o processo da auditoria. Um dos grandes desafios é tornar os números que a empresa emite, os números com que a empresa trabalha, em números oficiais. Então, normalmente, quando a empresa ela não é auditada, ou quando ela foi concebida, ela já trabalha há algum tempo, ela nunca teve a necessidade de passar por um processo como esse, ou de acessar o mercado, ela não tem os melhores números. Então, o auditor, quando passa a fazer parte daquele time
para posteriormente emitir um relatório de auditoria, ele pega as informações, ele pega aqueles números que a empresa emite e verifica se os números são oficiais. Se eu for em algum momento muito técnico, vocês fiquem à vontade para interromper, que a gente procura falar um pouco mais simples sobre o assunto, porque a gente realmente coloca a mão na massa. Mas aí a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente fala isso, porque parece que a gente perde a independência, e a gente não pode perder a independência. Nós não somos, nesse ambiente de pequeno e médio porte, de certa forma, não temos aquela característica fiscalizadora. A gente tem uma proximidade muito grande do cliente. Então, um dos grandes desafios é fazer com que esses números, que os números reais sejam os oficiais. E aí tem diversas formas de realizar um trabalho de auditoria com aspecto consultivo sem perder a independência. Esse é um dos desafios. Vitor, o que a gente também tem como dificuldade, por questões de maturidade, de governança das empresas, dessas empresas que, né, possuem ali um cotista que sempre trabalhou daquela forma, nunca precisou reportar resultado, nunca precisou discutir com um minoritário ou com algum acionista alguma informação. Muitos desses controles ou desses processos ou desses relatórios são muito ou superficiais ou eles não trazem essa maturidade, transparência no controle e no processo que é necessário para que aquelas contas sejam auditadas, né? Isso acaba, de certa forma, atrapalhando muito o trabalho do auditor independente, e aí que entra o ponto que o Henrique comentou. A gente atua também como, de certa forma, um parceiro para entender o que a empresa possui e, de certa forma, juntos tentarmos extrair esta informação de um sistema, de um controle. Eu até brinco muitas vezes e falo, pode ser aquele papel de pão que tem a receita. Mostra pra gente o que você tem, de como que é, para saber se eu consigo, de certa forma, executar algum procedimento de auditoria para ter uma segurança sobre a totalidade, a acuracidade daquela informação e se ela realmente existiu ou não. Porque nós sabemos que quando nós trabalhamos com essas empresas que estão, né, trabalhando em um processo de transparência, muitas vezes tem o que nós chamamos de off records, ou aquilo que não está reconhecido na contabilidade, mas de certa forma a companhia tem um controle, tem um caderninho lá que mostra o que foi vendido, desculpa a palavra, mas sem nota. Sem nota também é receita. Basta a gente calcular, quantificar os impostos, quantificar o impacto, o risco e trazer isso para as demonstrações contábeis. Posso falar mais um? Muito importante também é a questão do engajamento. A gente percebe ao longo desses anos, aí, eu particularmente já 29 anos completando esse ano, que existe uma grande dificuldade de haver um engajamento onde a gente tem a última linha ali do atendimento do auditor, vamos classificar assim como auxiliar, né, que está abaixo do contador, o contador ou uma espécie de algum tipo de gerente executivo e o acionista. Normalmente não existe ali um engajamento ou uma integração entre essas pessoas, vamos dizer assim, né? E aí muitas vezes a gente está decidindo sobre contabilização, sobre ajustes com os executivos, mas o acionista ele não está ali presente não vou dizer no dia a dia, mas na decisão final do que ajustar, por que ajustar, como ajustar. Nós, como auditores, acrescentando aqui o consultivo, a gente tem a possibilidade de oferecer, e a gente normalmente oferece nesse tipo de cenário, diversos tipos de ajustes e soluções. Mas a gente precisa do acionista junto. Por quê? No dia a dia, às vezes a falta de competência do contador, de um CFO ou de algum executivo, ele não repassa a informação para o acionista. Então acontece normalmente do tipo, olha, eu fiz a projeção do exercício errado, isso impacta na auditoria. Então o auditor levanta um ponto e pede algum ajuste. E aí o que ele faz? Não vou subir a informação para cima, vou tentar resolver aqui embaixo. Só que essa decisão demora a ser resolvida. E aí o tempo passa, uma semana, 2 semanas, e às vezes não resolvido, né?
Então isso prejudica o processo. E aí quando tem um acionista participativo, né, ele já toma a decisão se vai ajustar, se não vai ajustar, e às vezes um dia a gente resolve o assunto. Acha o problema de manhã, no final do dia já é ajustado ou já tem alguma tratativa. Então acho que a questão do engajamento também é muito importante nesse processo. Eu sou uma ex-auditora, eu vou até contar um segredinho assim para vocês, mas faz sentido até que a próxima pergunta que fica como dica também. Quando a gente faz auditoria, uma das coisas que a gente observa que entra, acho que dentro do pacote, é o engajamento. Acho que isso entra como pontuação. Porque quando você vai auditar uma empresa que está uma equipe engajada, você já sabe assim, não, eu vou obter as informações mais fácil e aí eu consigo concluir meu trabalho mais fácil. Então, isso acho que já entra dentro do pacote até da entrega da auditoria. Então, você ter um funcionário, às vezes, dedicado, uma equipe engajada ali para atender a auditoria, faz toda a diferença dentro do processo. Acabei até dando uma dica da próxima pergunta. O auditor, ele é chato. Ele está lá, ele vai perguntar um monte de coisas, ele vai pedir um monte de documento, ele vai dizer que está errado, vai falar que precisa melhorar o controle, vai recomendar mudanças e melhorias que muitas vezes o custo-benefício disso é inviável, mas é o papel dele, né, como auditor independente, de executar aquela atividade. E aí, até pegando assim como gancho nisso, assim, quais as dicas que vocês dão, recomendação para as empresas que estão pensando em se listar, que estão pensando em contratar uma auditoria, do que elas podem fazer aí para ajudar dentro desse processo todo, desse caminho que ela vai passar? Acho que uma palavra importante seria antecipação e cronograma. A gente enxergar, né, quem está envolvido no processo, o acionista que tem a missão, né, que tem o propósito de, a uma determinada data, obter o relatório do auditor limpo, sem ressalvas, ele tem que entender que quanto mais rápido ele contratar o auditor, melhor. E esse não é uma frase ou um discurso comercial, tá? Não entendam dessa forma. Por que a gente entende que é o cronograma e a antecipação? Porque quanto mais rápido você contratar o auditor ou algum outro tipo de consultor que vai fazer parte do processo, vai ser possível conversar sobre problemas, prováveis soluções, o mais rápido possível, e ao longo do tempo que esse trabalho for sendo realizado, se esse grupo que estiver envolvido no processo ele for muito assertivo, o relatório do auditor ele vai ser emitido normalmente de uma forma limpa, sem ressalvas, sem grandes tropeços, tanto por parte do auditor quanto por parte do cliente. E só relembrando também, voltando um pouquinho, quando a gente fala de engajamento, a equipe do auditor também precisa ter engajamento. Não adianta nada, por exemplo, o do Stephanie ou o Vitor falar que o cliente tem que ter engajamento se o profissional dele que está lá pede um documento e o sócio está indo num outro sentido. Então a gente também precisa ter engajamento, tá? Então vamos lá, falando de antecipação, né? A gente muitas vezes está fazendo uma auditoria, exemplo, a gente está em 2024 e se a gente for ser contratado agora, provavelmente a gente vai estar falando de uma auditoria de 2023. Se a gente está agora no final de junho, provavelmente a gente vai fechar uma proposta daqui a 10, 15 dias, para começar uma auditoria no final de julho. Aí a gente tem 4 meses, provavelmente, para fazer uma auditoria de 2023. A gente vai ter ali alguns achados de auditoria que estão relacionados a 2023. As soluções que provavelmente nós vamos achar, elas não fazem parte dos planos de ações e da execução de 24. E aí, quando finalizar 2023, no final de 24, a gente vai se preocupar com a auditoria de 24. Isso já vai ser provavelmente em 25. Todo o processo, toda a operação já foi executada, dependendo da empresa, de uma forma não melhor possível. E aí a gente vai ter que voltar de novo e ficar olhando para o retrovisor para resolver o passado. Então, quando a gente fala assim, poxa, minha empresa já tem uma cultura de auditoria, ela só vai ter uma cultura de auditoria provavelmente no 3º ano. Né? E quando a gente fala de cultura de auditoria efetiva, no 4º ano, porque a gente vai ficar olhando para o retrovisor inicialmente nos 2 primeiros anos.
Eu traria duas palavras, diagnóstico e definição. Então, quando os meus sócios eles me procuram para Stephanie, preciso ir num target para falar de IPO. E aí eu brinco com eles que a minha participação no processo, ela é depois que a auditoria está concluída, que eu trabalho junto com os bancos e advogados para colocar a operação de pé, né? Para que ela realmente aconteça, seja feito o lançamento, a precificação e o fechamento. Mas eu participo também com o sócio da auditoria que está executando, com inputs técnicos importantes para que aquelas demonstrações contábeis elas sejam produzidas, nesse caso que eu estou citando, com atendimento não só às normas brasileiras de auditorias, CVM. Então é importante que esse trabalho ele seja sempre conjunto. Por que eu falo definição? Muitas vezes eu chego para conversar com a empresa e eu pergunto, qual é a estrutura? Qual é o business que a gente vai ofertar? Tem CNPJs? Quantos são? Tem estrutura? No painel anterior, citaram muito sobre a definição da estrutura organizacional. Tem uma holding? Não tem holding? Tem 3, 4 empresas debaixo da mesma pessoa física? Vai ser um combinado? Nós vamos tirar operação? Vai colocar operação? Tem empresas que estão fora do mesmo grupo econômico que tem que ir buscar, porque o acionista ele é o mesmo. Então, esta definição do objetivo e o que realmente será ofertado ao mercado como business da companhia é extremamente importante, porque isso afeta mudança de estatuto, mudança de estrutura organizacional, onde os assessores jurídicos vão ter um trabalho também ali para colocar essa estrutura em pé, e aí depois o auditor vai olhar e vai falar, opa, onde estão esses registros contábeis individuais dessas empresas, histórico, para que a gente possa construir uma demonstração contábil consolidada ou combinada, que é o mais... Não são complexas, mas a diferença de consolidar e combinar na técnica, vamos dizer assim, de auditoria ou de contabilidade, você combina o que é do mesmo dono, né? Eu posso ter várias empresas dentro do mesmo pessoa física e eu tenho 5 postos de gasolinas e eu não tenho uma holding. Eu posso pegar e combinar esses 4 business. O consolidado é quando tem uma holding, essa é a única diferença. Aí todas consolidam naquela holding. Então, essa estrutura, então a definição do o que vocês pretendem ofertar ao mercado, isso é extremamente importante. E o diagnóstico. O diagnóstico é saber como estão os registros contábeis destas empresas que vocês pretendem colocar dentro desta oferta. Ter ali, conversar com um contador. Tem muitas empresas que possuem um contador, que é um escritório de contabilidade, que ele está ali realmente só para fazer a apuração do ICMS, a apuração de PIS e COFINS, ISS, para pagar o imposto. E aí, quando você começa a falar realmente da produção de uma demonstração contábil, não existe. Ou não atende o mínimo que é exigido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil para as PMEs, que é o nosso cenário aqui. Posso complementar? Então, essa questão que o Stephanie acabou de falar, eu colocaria como rever o contrato com o seu contador atual. Nesse processo que a gente está procurando buscar, que é levar as empresas de pequeno e médio porte para o mercado, quando o contador ele, lá atrás, né, ele foi contratado, o objetivo normalmente foi, faça a contabilidade da minha empresa. Não foi falado para ele assim, olha, você vai atender o auditor, vamos prestar conta, precisamos da contabilidade com a melhor prática possível. Isso não foi falado para ele. Então, normalmente, o que ele falou? Olha, vamos fazer a contabilidade da empresa ABC e é suficiente, vamos integrar a declaração. E, por parte de vocês também, vocês não se preocuparam em falar para ele assim, olha, preciso das melhores práticas, preciso do termo IFRS, né, que é a empresa que está lá na bolsa, que vai acessar o mercado, precisa ter aderência a essas práticas. Isso não foi falado para ele. E ali, de certa forma, o que ele quer fazer? Ele quer faturar. Então, quando a gente vai participar desse processo de acesso ao mercado, onde vai ter uma interação com o auditor, com consultores pedindo informações, ele precisa entender que
Essas informações que ele vai produzir, ela precisa estar totalmente em conexão com tudo aquilo que está acontecendo desde o começo do processo ao acesso ao mercado. Assim como nós, auditores, pensamos o seguinte, olha, o que vai ser feito? Né? Você vai levar a empresa para o mercado? Como é que você vai levar? Você está trazendo investidor? Você já assinou algum contrato? Por que fazemos essa pergunta? Porque a gente sabe que isso tem algum peso ou alguma necessidade futura de ser colocado alguma divulgação na nota explicativa. E aí um contador que simplesmente emite uma informação com base no registro de notas fiscais, ele não pensa nisso. Mas ele tem que entender que, a partir daquele momento, ele não está só mais emitindo um balancete. Ele está emitindo uma demonstração contábil, umas demonstrações contábeis que o auditor vai fazer a revisão. Ele vai ter que emitir notas explicativas sobre tudo o que aconteceu na empresa. Não generalizando muito, né? Mas aquilo que for mais importante, ele vai ter que divulgar, junto com a participação do acionista, fazendo a avaliação e entendendo o que é importante divulgar. E o auditor vai fazer a revisão e vai dizer se aquilo está correto ou não. O que acontece normalmente? Essas informações, elas não são produzidas com isso que a gente acabou de falar. E aí a gente começa a questionar o contador, começa a questionar os executivos, e eles não conseguem entender essa necessidade de mudança. E aí começa a travar. O contador, ele não quer dizer que ele precisa receber mais, então ele simplesmente não entrega a informação, deixa para o auditor e para o acionista resolver. E aí o processo fica mais dificultoso. Se nesse processo de início, de levar a empresa do mercado, houver essa conversa, explicar tudo isso, né? Dizer que nós auditores não somos o Bin Laden, né? Que a gente não é fiscal, né? Que a gente está ali para ajudar, para apoiar, que naquele momento, nesse tipo de cenário, nós somos auditores, de certa forma, consultivos, não vamos perder a independência, eu acho que flui muito mais, acho não, né? Tenho certeza que flui muito mais positivo. A gente tem mais perguntas, mas chegou uma pergunta aqui que eu acho que, para seguir aqui um cronograma bacana de respostas. A gente recebeu quanto tempo de demonstrações financeiras auditadas são necessários para fazer um IPO na B4? Eu vou ajudar um pouco nessa resposta, porque comparando com a resolução 160 que a gente tem hoje para empresas de maior porte, que estão na B3, a gente precisa aí de no mínimo 3 anos das empresas auditadas. E aqui na B4 a gente precisa do último exercício social. Então a gente já tem uma diferença aí, e essa diferença ela já é para o mercado de assetos. Então, não é que a gente tem uma vantagem sobre isso, mas sim que a estrutura foi elaborada e criada pensando nas empresas de menor porte para elas conseguirem acessarem o mercado, e aí, gradativamente, elas vão subindo ali essa régua. Posso? Somando uma informação, gente, a gente precisa de a informação de um único exercício, mas as demonstrações contábeis, elas são comparativas. Sempre, se a gente está falando em 31 de dezembro de 23, a gente tem que apresentar 22. Para a gente apresentar 23 e para não ter uma ressalva, a gente precisa fazer uma revisão pelo menos básica no saldo anterior. Quando eu falo revisão, aí a gente tem que pensar no técnico mesmo. Não é uma auditoria completa sobre 22. É uma revisão básica para a gente constatar que existe uma uniformidade nos registros e na divulgação das informações de 22 com 23. E aí, até emendando nessa pergunta, está perguntando se precisa da auditoria ser CPC full. Precisa. A gente precisa. Aí a gente está aqui com o painel, né, falando com foco em PMEs, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente pode provavelmente começar com o PME, mas quando a gente for emitir o relatório, a gente vai emitir como CPC full. Então, assim, tirando um pouquinho da tecniquez, a gente vai ter que adotar as melhores práticas possíveis comparado com uma empresa de capital aberto. Claro, a gente, na hora de auditar, vai lembrar que a gente está num cenário de uma empresa de pequeno e médio porte. E a gente vai ter que pensar no seguinte, olha, se eu estou auditando quantos a receber, qual que é a regra para a PME? É X. Qual que é a regra para CPC full? E IFRS? A regra é B. Tá bom, o que eu preciso fazer de procedimento para fazer uma auditoria e detectar se existe algum problema ou não, e quais são os ajustes que eu tenho que fazer, as melhorias que eu tenho que fazer para tornar ela uma demonstração ou um saldo contábil registrado de acordo com o CPC full. Então, por mais que a gente tenha um conhecimento em PME, a gente também tem que ter o conhecimento nas melhores práticas do CPC full / IFRS. Por quê? Porque ela não vai ficar como o PME.
ela vai ser emitida e vai ser transformada utilizando as melhores práticas para CPC Full. E normalmente nós sabemos já, de acordo com o business, de acordo com os registros contábeis, com as transações que existem naquela companhia, o tamanho do impacto que potencialmente terá nessa conversão de PME para Full CPC. Então, combinação de negócios, que foi citado no painel anterior sobre fazer um M&A. Então, se tem uma combinação de negócio, a regra é diferente. Se tem um instrumento financeiro derivativo, a regra é diferente. Então, quando a gente já faz esse diagnóstico, muitas vezes no final pode ser que em determinados casos não tenha diferença nenhuma entre ser PME e Full CPC. Então, o nosso carimbo a gente consegue dizer, desde que altere algumas questões nas notas explicativas, na divulgação das notas explicativas, é possível dizer que aquela companhia tem uma demonstração Full CPC também. E para finalizar aqui, a gente falou, né, sobre o IPO e o processo de listagem, mas e depois, né? Depois que a empresa é listada, como é que é o caminho aí, o relacionamento dela com a auditoria no pós, né? Eu posso falar um pouquinho no caso de B3, e aí o Henrique ele complementa no caso da Before, tá? No caso de B3, uma empresa depois que o IPO é finalizado, na verdade, no momento em que ela pede o registro na categoria A ou na categoria B, ela já passa a ser a requerida a ter uma revisão trimestral. Então, todo trimestre o auditor tem que fazer uma revisão e anualmente o auditor ele precisa fazer ali a sua auditoria, né, daquelas demonstrações contábeis. Como a Ana Lu comentou... Aqui na Before também é obrigatório. Então, posteriormente, vai ter que entregar relatório auditado, depois manter esse relacionamento de todo ano emitir o relatório de auditoria. Anualmente, Ok, anual. Mas aí altera só o prazo, né? Aí, ali o B3 e CVM é um relacionamento trimestral. Isso. E aqui no nosso caso da Before é um anual. É um anual entre aspas, né? Aí, deixa eu terminar lá que eu... Só concluindo, então, a gente tem, para fazer a abertura de capital na B3, a necessidade de 3 anos, mas dependendo da janela já entre os ITRs, então a complexidade ela aumenta, porque é uma exigência da CVM, que não é o caso aqui, é só o último ano, como o Henrique já comentou, e tem que ser Full CPC. E depois que a empresa tem a abertura de capital, ela passa a ser obrigada a, não só anteriormente, mas depois, prestar contas ao acionista. A gente até brinca com os nossos clientes que tem muita empresa que a gente audita, que fez a abertura de capital, e o principal medo daquele dono é de perder o controle. Ele não perde o controle. Só que ele vai ter alguém batendo na porta dele, pedindo esclarecimentos sobre informações. E muitas vezes a gente até brinca, né? Traz o acionista minoritário aqui, põe ele dentro de uma sala, tranca ele lá, dá água, joga a demonstração contábil auditada por debaixo da porta, faz ele ler, pede para ele dar as perguntas, você responde, ponto final. Porque, queira ou não, a autonomia ainda é do controlador. Só que ele tem que prestar contas. Da Before, Henrique, se você puder me ajudar. Tá. Nesse cenário que a gente tem da Before, ele é um pouco diferente na questão de time, né? Então, na CVM a gente tem um relacionamento ali, normalmente a cada 3 meses, que são as trimestrais, depois vem uma auditoria de pré-balanço e uma anual. Quando a gente fala de Before, ela não tem essa questão do trimestral, mas é muito importante que haja uma aproximação muito grande e positiva do auditor, no sentido de, vou dar um exemplo, fechamos 31 de dezembro de 2023, com o nosso apoio consultivo, né, no sentido de adotar as melhores práticas e resolver aquilo que precisa, que é entregar um relatório sem ressalvas, da melhor forma possível, a gente adotou diversas ações que foram pontuais para resolver a nossa questão de ter que emitir um relatório. Mas aquelas ações que devem ser tratadas na raiz, elas precisam ser aplicadas sobre as informações de 24. Um exemplo que eu estou dando como se a gente estivesse auditando 2023. Então, assim, como que eu vou fazer isso para 2024? Né? Então, vou dar um exemplo. Né? A gente tem ali uma auditoria do ativo imobilizado que não tinha uma avaliação, que não tinha
uma nota fiscal, que não tinha uma depreciação contabilizada corretamente, e aí o contador falou, tá bom, Henrique, agora como é que eu faço? Eu já fechei 23, já entreguei as demonstrações, já entreguei o SPED, já entreguei tudo e não vou revisitar, porque essa história aí de acessar o mercado não tinha sido me falado antes. A gente tem uma solução, a gente sugere a solução, o acionista dá um ok e faz a solução. Tá bom, mas e para 2024, como é que faz? Tem que ser feito um plano de ação. Então, faz-se um plano de ação pela administração, pelos executivos atuais e segue regularizando 2024. Agora, tem algumas questões que aí cada sociedade tem uma necessidade diferente, né? Tem empresa que vai precisar contratar um terceiro, né? Ou vai ter que trocar um profissional por um mais competente, com uma maior capacidade, com mais técnica. Então, isso ele tem que ser observado logo assim que termina e recebe o relatório de controles do auditor, para que ele visualize, olha, se eu tive problema em 2023 com essas características, o que eu vou fazer dentro do exemplo, né? Eu tenho 3 meses para fechar 2024, né? E aí o auditor vai vir aqui o ano que vem. Né? Como é que eu vou resolver isso? Que plano de ação que eu vou adotar? Então o auditor ele pode te ajudar nesse assunto, né? Te explicando, olha, lá na frente eu vou te pedir tal documento, lá na frente você vai ter que ter tal informação, você já vai acessar o mercado agora com a entrega do relatório de 2023, na sequência você vai ter que produzir o relatório do primeiro trimestre. Quais são os impactos que eu vou ter, Henrique, com aquele relatório que você entregou? Você falou para mim que lá antes de emitir o relatório que a minha DF, que a minha informação gerencial estava diferente do contábil. Qual é o impacto que eu vou ter? Porque as pessoas são as mesmas, as cabeças tendem a não mudar muito. Então a gente consegue ajudar nesse sentido, onde você faz o plano de ação, coloca em prática e procura sempre, desejável, resolver o assunto na raiz. Eu acho que a dica final aqui é que os ITRs não têm a obrigação de ser auditados aqui na Bifor, né, para uma empresa de auditoria, mas tem a obrigação de divulgação ali pela empresa. Então, de repente, é de se pensar aí se eles querem que a auditoria, ter a auditoria, o acompanhamento da auditoria já nesses ITRs também, né? Acho que fica como... Eu acho assim, a mensagem mais importante vai ter que ter uma mudança de mentalidade dos executivos, para entender que, por mais que ele não tenha a necessidade de ter uma auditoria trimestral, ele precisa ter uma mudança de mentalidade e comportamento para produzir uma informação trimestral muito aderente com aquilo que realmente aconteceu na empresa até aquele trimestre e aderente com aquilo que foi emitido de relatório anual anteriormente. Bacana. Pessoal, eu vou reforçar aqui o que o pessoal já comentou nos outros painéis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar a gente, tá bom? Para esclarecer. Quero agradecer bastante aí a participação de vocês, né? O tempo aí para vir compartilhar as informações aqui sobre a importância e principalmente sobre os processos aí da auditoria aqui junto à Bifor. Obrigada, pessoal.